Fala aí, pessoal, tudo na paz? Espero que sim. Hoje eu vou conversar com o meu amigo de muito tempo. Nós temos que fazer a conta aqui de quanto tempo nós somos amigos. Eu tô aqui com o Ari. E aí, Ari, de boa, irmão? E aí, velho? Nossa, quando a gente tem que ficar lembrando anos, quando o bagulho começa a ser contado em décadas, é porque a gente tá ficando velho, né? Bom demais estar aqui, velho. Valeu pelo convite. Tamo junto. Bom, pelas minhas contas, nós nos conhecemos desde 1996 e, se eu não estou enganado, foi no SOS da Vida que nós fomos num show, acho que do Bride, do White Cross, Guardian, nem lembro mais. Eu sei que você morando em Uberlândia, eu morando em Uberlândia, nós fomos nos conhecer no estádio do Canindé no meio do show lá. Você lembra disso, mano? Sim, era o show do Bride. O White Cross eu não fui, cara. Que você foi em mais de um SOS daquela época, né? Acho que por isso que também é difícil lembrar as datas, né? Mas era o Bride e tinha o Michael W. Smith no final. Eu fui embora, velho, no show do Michael W. Smith. Agora eu me arrependo disso. Eu devia ter visto, né? Pois é, eu assisti o Michael W. Smith sentado na arquibancada, lá na última arquibancada lá do estádio do Canindé. Mas, cara, esse encontro nosso aí, a gente conheceu o Cássio também. Você e o Cássio estavam juntos. O Cássio, para quem não conhece, acho que a maioria conhece, o Cássio é o da Extreme Brutal Death, né? E ali nós podemos dizer que ali foi o começo, assim, um embrião do que é hoje o Manifesto, não é? O que você acha? Aconteceu aquelas coisas que é o jeito de Deus fazer, né? Como você disse, você era de uma igreja em Uberlândia, nós éramos de outra igreja em Uberlândia, tudo igreja de uns perfil assim, meio diferentoso, né? No sentido de ser comunidades que não comungavam muito da ideia de andar com outros ministérios, né? E acabou acontecendo que a gente se conheceu no gramado de um show. E isso é providência de Deus, sem sombra de dúvidas, né? Porque qual é a chance de você viajar quase 600 quilômetros, estar num show no meio do gramado, no meio daquela muvuca toda e conhecer alguém da sua própria cidade e estabelecer um vínculo de amizade que acabou culminando em tantas outras coisas. Então, com certeza, isso é a mão de Deus, a provisão de Deus que acabou aproximando a gente, né? E é engraçado que foi o Cássio, né, que uma hora trombou em mim lá e falou, ô, cara, encontrei um cara ali de Uberlândia, velho, você tem que ver o vocal dele, né? E aí a gente tinha que trocar telefone, né, Gustavo? Que era do fixo, né? Não existia telefone celular naquela época. Mano, eu lembro que nós trocamos telefone fixo e eu lembro que vocês tinham um programa de rádio na Rádio Restauração e Vida, se eu não me engano o nome. Era isso mesmo. E vocês tinham um programa chamado Momento do Rock. E, mano, eu tinha acabado de converter 1 ano e meio, 2 anos de conversão, e a coisa mais brutal que eu conhecia era o Bride. E aí quando eu escutei a rádio, porque eu voltei para Uberlândia, peguei o telefone de vocês me falaram da rádio, eu escutei, e aí pela primeira vez eu escutei Barren Cross, Sacred Warrior, Mortification, Tony Kate, e eu fiquei louco, mano. E aí eu lembro que vocês me convidaram para ir na rádio. Eu comecei a ir na rádio e não sei se você lembra, a gente começou a fazer uma reunião na rádio depois do programa, que ali sim eu acho que começa o manifesto. Na verdade o nome era Subterrâneo, se eu não me engano. Isso mesmo. Era Subterrâneo. Naquela época o Never Satan já existia, você tocou no Never Satan e a gente faz o Sky Metal naquela época. E a rádio começa a ficar pequena e a gente vai para a Praça da Bicota. Quem é de Uberlândia sabe que era o ponto de encontro dos undergrounds, tudo. E aí na praça nós começamos a evangelizar e a sofrer perseguição. Aí o pessoal vai falar assim, ó, perseguição de quem? Dos satanistas, de quem, né? Da polícia. A gente levava baculejo da polícia, lembra? Lembro demais.
O trabalho começou na praça, mas era só um evangelismo muito corpo a corpo. Aí depois veio esse lance da rádio, que na época apareceu um vereador, né, que era pastor da Assembleia de Deus. E mais uma dessas curiosidades da vida, né? A gente ter na nossa história um cara de uma igreja tradicional, né? De uma igreja que às vezes não comungava de nada daquilo que era o quanto a gente estava flexionando os valores. E acabou que ele é que abriu o espaço para o programa de graça, né? No final a gente não estava nem pagando para fazer lá. E esse juntar da galera na rádio foi importante para começar a organizar alguma coisa. E aí então veio isso que você falou, esse lance de voltar para a praça, só que agora com uma proposta diferente, né? Porque antes, cara, você não podia nem falar que era crente, né? Quando tinha só uns gato pingado, era um lance de evangelismo assim, ficar amigo dos caras para ver como que isso ia se transformar num evangelismo a longo prazo. E aí de repente mudou a perspectiva, porque agora já era um grupo de pessoas, né? Então assim, a gente ter se conhecido e o grupo ter encorpado, ter se tornado algo mais organizado. Nessa época eu havia entrado na faculdade, então também eu já tinha uma restrição de disponibilidade para uma série de coisas, o que dificultou muito, né, a minha participação em algumas atividades. Então tudo isso foi pesando, mas essa engrossada no caldo ampliou o leque de possibilidades. A gente passou a fazer uma reunião onde a gente podia compartilhar da nossa fé explicitamente, né? E dali um pouco o Deus foi dando graça, pessoas foram se convertendo e o número de pessoas cresceu. Só que também, né, Gustavo, às vezes a gente fica contando essas histórias, o povo acha que em 2 meses estava tudo acontecido, né? E eu falo pra galera que a galera despreza que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? E às vezes a gente conta uma história aqui em 2, 3 frases e isso levou anos para acontecer, né? Não, foi muito tempo. Então a gente está falando de 1996, né? E aí nós começamos a caminhada, aí as reuniões na rádio, depois as reuniões na praça. Aí o terceiro esforço foi o esforço para trazer algumas bandas de fora para começar o evangelismo com show. A galera já vai entender onde nós vamos chegar, porque a história é interessante. O Ari tem uma frase seguinte, que se nós soubéssemos o que Deus iria fazer com a gente, nós não teríamos topado a parada. Porque na nossa cabeça, aquilo ali que nós estávamos fazendo era o ápice já de tudo que poderia ser feito. Então nós fizemos um esforço para trazer o Antidemon, se eu não me engano foi em 1998. Aí o Never Satan e o Sky Metal fazendo shows. Nessa época eu me membrei ao Sal da Terra. O Sal da Terra tinha uma carreta, que nem sei se existe mais essa carreta. Tá meio abandonada lá, mas ainda existe. Existe, né? Nós levávamos a carreta para o centro da cidade, uma vez por mês, e fazia show de metal, de rock and roll na praça. Esse foi o terceiro ato. E aí eu lembro o seguinte, que a igreja em que você congregava, mais o Cássio, entendia o movimento, entendia a proposta do movimento, entendia que esse movimento tinha que virar uma igreja, mas a igreja em si, não a liderança, não compreendia a visão, não compreendia a missão que era proposta. Foi aí que a Shalom, comunidade cristã, ela enviou você e o Cássio para estar conosco no Sal da Terra. E aí sim, dessa união, a gente começa a pensar em plantar uma igreja, né? Você lembra disso? Algo que a gente não sonhava, né? Algo que a gente não fazia realmente ideia do que iria acontecer. Até porque se a gente pensar tudo que nós vivemos depois nesse processo de plantação, foram assim, buchas, né? Bombas para se administrar, que com certeza eram muito maiores do que aquilo que seria a nossa competência, nosso conhecimento, né? Mas lá o trabalho que a gente conseguiu fazer na época, através do testemunho, na Shalom ainda,
ganhou o coração da liderança e de algumas pessoas que nos defendiam lá, né? As véias gostavam da gente, os líderes de pequeno grupo, essas pessoas até que nos defendiam. Mas ainda tinha muita gente realmente torcendo o nariz, e a gente tem que entender, uma igreja grande, de um histórico familiar muito grande, todo mundo preocupado que os filhos adolescentes, os filhos crianças estavam virando adolescentes, e eles ficavam muito preocupados com a influência que a gente poderia ter sobre eles, né? E hoje eu acho até engraçado pensar nisso, porque você pensa num cara igual o PV era criança quando a gente estava lá, né? E aí o PV viveu tudo que viveu, e hoje, assim, o bicho veio depois congregar com a gente, deu um trabalho danado, rapaz, né? Mas um dia virou homem, casou, tá vivendo lá em Vitória, Vila Velha, no Espírito Santo, né? Virou crente, né? E a mãe dele, a família dele congrega com a gente, cara, o irmão. Tá? Então, assim, a gente vai vendo como é que Deus é um Deus de processos, né? Então, na medida em que a gente foi vivendo muitas coisas, Deus tinha um plano para a família, não era só para um movimento que envolvesse metal, alguma coisa do tipo. E essa ida de vocês, bem antes da gente, para o Ministério Sal da Terra, eu creio que foi da mesma natureza. Vocês pavimentaram um testemunho lá, que quando depois a gente chegou no Sal da Terra, tava tranquilo, velho. Já não havia mais restrição nenhuma, né? Os caras já estavam assim, não, essa galera é de Deus mesmo, né? E então ficou muito mais tranquilo. Mas não foi um plano, né? Não foi uma decisão política, um planejamento, vamos fazer isso, vamos para lá. Eu diria que dando errado de um tanto de jeito, a gente foi discernindo o que Deus tinha planejado aí pra gente dar certo, né? E querendo ou não, a vida de todos nós é fruto disso daí, né? Não, e o interessante é que lá no Sal da Terra, algumas coisas começaram a ser moldadas na nossa vida também. Por exemplo, uma grande dificuldade que a galera do underground tinha e ainda tem em alguns lugares é da convivência com o diferente também. Porque o headbang, o punk, ele acha que ele é rejeitado pelo seu visual em todos os lugares, mas na verdade ele é expert em rejeitar também. E o Sal da Terra lá, nós começamos a congregar lá, e aí logo nós já fizemos o cantinho do heavy metal lá, todo mundo de preto no canto. Nós chegamos a, sei lá, reunir umas 50 pessoas lá. Só que nós começamos também a ter uma relação com a igreja de maneira que a gente convivia com as pessoas, se relacionava com as pessoas. Nós frequentávamos as suas reuniões, e eu acho que isso contribuiu muito para que o manifesto é hoje, inclusive. Então, eu lembro que em 2003, o Ogálvaro, ele faz a proposta, em 2001 começa o Tribal Generation lá na Inglaterra, isso aí dá outro assunto. A organização foi em 2002, na verdade, na verdade lá eles sempre contavam o ano fiscal, né? A partir de janeiro de 2003, desculpa. Mas a data em que a gente começou a se reunir, ainda tudo desorganizado, não tinha cadeira, não tinha nada, foi o 17 de agosto. É agora, daqui uns dias nós vamos comemorar 18 anos do primeiro culto, né? Mano. E aí passou a contar em janeiro o ano fiscal, né? E eu lembro até hoje o aluguel, mano, R$240 era o aluguel do prédio. O prédio era tosco, mano. Acho que nem existe esse prédio mais. E eu não sei o que tem lá mais, cara, que era muito antigo. Você lembra que entrou ladrão lá, o cara tirava umas telhas, amarrava uma corda, descia, roubava as coisas e depois subia de novo. A gente ria, porque a gente falava assim, velho, esse cara merece o que ele roubou, velho, pelo esforço. Eu lembro que a primeira vez que ele foi lá, ele entrou, ele roubou um som quebrado e não tinha mais nada para ele roubar. Eu acho que ele descia lá, ele xingava a gente, porque não tinha nada para roubar. Ele roubou um som quebrado e foi embora. Mas eu tenho as fotos, né? Até vou colocar aí na edição, as fotos do primeiro culto. E, cara, eu lembro que 2, 3 meses depois,
virou um point gospel da cidade pelo fato da curiosidade, né? Teve culto nosso lá, num lugar que cabia, sei lá, 40 pessoas estourando, apertado. Tinha culto que dava 150, 160 pessoas, mas era a empolgação. Mas em 2002 para 2003 começa esse trabalho, a gente começa a congregar as pessoas, aí passa a se chamar manifesto, na época, Missões Urbanas. E aí tem um monte de história que a gente pode relembrar aqui, cara, né? A gente fica um tempo nesse templo que é a Barão de Camargo, aí a gente vai para a Praça Clarimundo Carneiro e aí o bicho pega, porque nós temos um teto, nós não temos mais problema com a polícia dar geral na gente, a gente não cancela mais, nós não cancelamos mais a reunião por conta de chuva. Chuva, frio, né? Essas chuva, coisas frio, deixaram de ser um problema, né? Mas a gente olhava pro outro lado da praça, tava os irmãos do hip hop passando pela mesma coisa que nós passamos. Você lembra disso? O legal do movimento do tribal naquela época foi muito isso, né? Sobre como houve um esforço de se organizar diferentes movimentos que tinham essa pegada evangelística em propostas que apontassem, né, para a vida comunitária, plantação de igrejas e tudo mais. É uma pena só que às vezes outros grupos não deram certo igual a gente acabou acontecendo, né? Mas talvez algumas coisas seja até fácil de diagnosticar, né? O nosso entrosamento com a vida da igreja, eu acho que foi um ponto decisivo, né? Um ponto de equilíbrio na nossa caminhada. Então a gente não ficava se achando a última bolacha do pacote, né? É claro que entre nós sempre houve os caras que eram sectaristas, né? Os caras que achavam que por exemplo, estar com o sal da terra era um oportunismo, mas que na verdade não havia uma coerência no nosso chamado e tudo mais. Mas graças a Deus isso aí é uma página que foi virada, né? Eu acho que ainda tem um ranço, velho. Sabe assim, de alguns entre nós, e às vezes nem é dos velhos, às vezes é até uns caras mais novos, que acha que, sei lá, que a gente é muito diferente do resto do todo. E eu, honestamente, acho que a grande virtude que o Espírito Santo trabalhou na nossa vida, tanto que você está aí hoje no Paraná servindo o que outras pessoas chamariam de outro ministério, mas a gente não vê assim, né? A gente vê a Igreja de Cristo como um só ministério da reconciliação, né? E nós não temos crise com essas diferentes frentes de trabalho exatamente por a gente entender nossa responsabilidade com o todo, né? Então diferentes expressões existem, mas não é uma melhor do que a outra. E detalhe, eu tenho certeza que o seu jeito de pensar, tanto em termos de ensino, de testemunho, mas também de trabalho, é underground, porque isso aí é o que a gente cara, não era o que a gente fazia. Então, por exemplo, o jeito da gente organizar, administrar, se a gente tem dinheiro, é óbvio que nós vamos usar o dinheiro, né? Mas se não tiver, a gente também não deixa de fazer as coisas por conta disso. E isso é uma coisa, mano, que talvez é a grande virtude, né? Do lugar de onde nós viemos, né? Não. E o lance é o seguinte, nós nunca deixamos de ser a pessoa que somos, né? Nós nunca fingimos nada. Então aqui está o disco do Mortification, eu escuto Mortification até hoje. O Ari curte hard rock pra caramba. Eu lembro do Texas Lanches, que nós... Você lembra, Ari? O boteco mais underground de Belândia, a gente ia lá, jogar sinuca, comer porção de frango frito, tomar Coca-Cola, escutando... Até hoje a gente lamenta não ter conseguido alugar aquele lugar antes que ele fosse destruído para fazer a igreja lá, né? Até hoje. E o cara do boteco olhava para nós e falava assim, cara, vocês vão ficar preto de tanto tomar Coca-Cola, né? E evangelizava lá e trocava ideia pela relação. E o manifesto foi muito isso. Nós começamos a nos reunir, nós começamos a agregar outros tipos de pessoas. Na época, né, hoje nós não usamos mais isso, né? Outras tribos, né? Eu lembro do Guilherme, que hoje é pastor aí no manifesto, se atreveu aí de camiseta azul para a igreja. A igreja foi abrindo a visão.
ela foi deixando de ser apenas uma igreja de roqueiro, de metaleiro, ela passou de início a absorver outras tribos e hoje ela é uma igreja familiar, né? Aquelas pessoas, elas amadureceram, elas casaram, elas tiveram filhos. Nós falamos do PV, a família do PV congrega no manifesto hoje. E aí nós temos alguns desafios, né? Tivemos alguns desafios e temos que lidar com alguns desafios até hoje. A questão, por exemplo, do radicalismo de alguns, a questão do ranço, né, do underground, tudo tem que ser underground, né? Achar um sofá velho na rua, levar para dentro da igreja, fazer da igreja um depósito de quinquilharia. Então, são coisas que nós tivemos que vencer para que o evangelho pudesse ser mais eficaz na comunidade que rodeava o manifesto ali, né? Então, acho que isso que foi interessante, né, Ari? A galera associava muito a ideia do underground com tosco, né? Com mal feito, com improvisado. Isso é muito ruim. Eu creio que a mudança, essa quebra de tabus na nossa caminhada, na nossa experiência, ela afetou 3 camadas diferentes. Ela transformou a igreja, no sentido da igreja entender a cultura que era diferente dela. Ela afetou o mundo, porque a gente virou uma interface entre o mundo que a gente evangelizava e a igreja, mas também nos afetou. Porque a gente também, às vezes, se achava como os visionários. Isso é meio natural, é meio instintivo, né? Quando a gente enxerga alguma coisa que a igreja ainda não enxerga, é uma tendência de que a gente comece a achar que nós temos a visão. E como nós também precisamos ser transformados por Deus, né? Para que a gente pudesse quebrar os nossos paradigmas. Isso que você falou do Guilherme de camiseta azul, a galera não faz ideia, às vezes, do quanto isso era sério. Do mesmo jeito que havia um escândalo quando a gente ia tudo fardado, né? Todo mundo vestido de preto, com as correntes e tal, num culto, numa Assembleia de Deus, do mesmo jeito que seria um escândalo, também a gente considerava um escândalo quando aparecia alguém de vestido de cor-de-rosa, de branco, no nosso culto. Então a gente se tornou exatamente aquilo que nós criticávamos, nós combatíamos, né? Aquele sectarismo, só que ao contrário. Tanto que a gente chegou à conclusão que no final muito underground aí virou o xiita, né, do outro lado, só que de coturno. Não mudou a roupa, mas não mudou o coração, a intenção. Então eu creio que Deus trabalhou muito essas 3 camadas. E enquanto as 3 coisas não foram sendo trabalhadas, a gente ainda engatinhou demais. Essa forma que a igreja tomou nos dias que a gente tem vivido agora são fruto da transformação nessas 3 realidades diferentes. E aí, uma outra fase, a gente está contando a história do manifesto aqui. Eu sei que é muito resumido, é muito rápido. O Ari falou aí corretamente a questão de que parece que foi tudo assim instantâneo, mas foi um processo. Aí nós tivemos a fase das missões, o Rafael, que é pastor também no manifesto. Rafael foi enviado ao Peru, depois à Venezuela, depois eu, né, fui ao Paraguai, e depois o manifesto apoiou um tempo a escola do Tribal Generation lá na Centro-Oeste com a IPI, né, a Casa Missionária. O Rafael tomou conta há algum tempo, depois o Daniel, que é o pastor do manifesto em Bauru também. E aí, eu queria que você falasse a respeito dessas missões, o Sky Metal ainda, né, como braço missionário do manifesto também, ainda na questão da música. E depois nós encaramos uma escola também, né, Ari? Nós mudamos o... Nós adotamos toda a escola, toda a estrutura, quando depois o pessoal meio que deu uma desanimada desse tipo de trabalho, né? Mas você falou do Sky Metal. O Sky Metal é uma das bandas então que surge das pioneiras também nesse contexto, mas foi a banda de maior repercussão. Tanto que durou mais tempo, quanto ao mesmo tempo foi a banda assim, que conseguiu maior projeção, né? A galera às vezes não tem ideia, mas trabalhar no underground é muito diferente do que trabalhar nesse mainstream, né, Gustavo? Que a galera tá acostumado. Então, por exemplo,
se a gente pensar entre o que o Sky Metal vendeu de disco, pro underground é muito disco, né? Vendeu mais de 20 mil cópias, gente, de disco, entre gravadora e os independentes. Gente, 20 mil cópias para uma banda independente é disco que não acaba mais, gente. Aí você fala assim, ganhou dinheiro nesse negócio, deu para ficar rico, né? Aí entra o underground. O objetivo nunca foi esse. E talvez durante a maior parte da existência da banda, essa consciência missionária foi muito forte, né? E vou falar assim, a real, isso foi muito bom até para minha própria vida, né? Porque na medida em que eu me aproximei mais de vocês, foi quando a banda começou a estourar, né? Aquele lance de ter as viagens, eu já tinha carteira de motorista há mais tempo, tinha mais experiência de estrada, aí a gente acabou juntando os esforços, né? A banda viajava, tocava, ministrava e eu dirigia. As pessoas perguntavam, o Ariovaldo da banda, eu falei, o que ele é? Personal slave. Eu era o motorista, o hold. Mas era... Foi Cobrador. muito bom isso daí. Era tudo essas coisas. Foi muito bom, porque nós amadurecemos e nós trabalhamos muito para isso. Cara, quantas coisas a gente fez. A gente montou na época uma lojinha online com site para venda de materiais, de camisetas, de CDs. A gente montou lojinha nos shows e às vezes a galera fala assim, essas coisas davam grana? Dava grana demais. Só que para ficar na estrada cumprindo essa missão, estabelecendo um relacionamento e tudo mais, era tomando cano em cima de cano. Então no final das contas a gente tinha que praticamente pagar para viajar. Então eu diria que até entrou muito dinheiro, né, Gustavo? Mas o dinheiro, tudo que entrou, nós gastamos viabilizando a própria missão. Então no final das contas sobrou só o fruto eterno, só as virtudes do reino. Mas eu não me arrependo nem um pouco desses anos na minha vida, cara. Eu acho que foram assim, tempos preciosos, coisas que fizeram a gente crescer demais. E naturalmente, isso foi o combustível para até aquilo que a gente passou a trabalhar como network e tudo mais, depois no ministério como igreja, né? E a banda foi parando porque a igreja passou a demandar demais. Ou seja, uma coisa foi colaborando com a outra, né? Sim. Foi aí que, através do Sky Metal, muita gente da própria América Latina, né, passou a ter contato conosco. Nós fizemos a escola do Manifesto, escola que recebeu gente do Equador, do Peru, do Paraguai. Essa escola fez com que igrejas fossem plantadas, né? Nós tivemos um esforço em plantação de igreja e aí agora tem essa nova fase do Manifesto, uma fase, eu acho que mais madura, né, Ari? Queria que você falasse sobre hoje, como é que estão as coisas aí do Manifesto. Inclusive, assim, não apenas o que o Manifesto se tornou, o que vem trabalhando, mas inclusive as ideias que surgiram agora nessa pandemia também. O que acabou acontecendo? À medida em que nós amadurecemos em todos os aspectos, a gente tem entendido melhor a vocação de Deus para nós, né? E essa vocação, embora ela demande ações locais, da igreja local, pensar numa comunidade, pensar em alcançar a vizinhança, pensar em alcançar um público específico e ao mesmo tempo as famílias que estão ao redor desse público, nós percebemos que talvez tudo isso que a gente falou aqui, que nós vivemos no passado, gerou uma responsabilidade em um network que alcança o Brasil e a América Latina. E aí a internet, né, porque a internet, gente, é do ano 2000 para cá, né, que ela foi se tornando mais popular. Né? Antes não, antes ainda era uma coisa muito restrita. A internet fez com que então a gente tivesse um alcance que ele não é expressivo numericamente, mas ele é expressivo no sentido de relevância. Então nós entendemos como igreja que nós nos tornamos referência para muitos ministérios, para muitos missionários, para muitas pessoas que às vezes estão em lugares onde as expressões da igreja nem sempre conseguem ser tão agradáveis quanto o cara precisava. Então a gente foi se tornando referência de apoio para tudo isso.
né? E aí, essa questão que você falou do desenvolvimento da maturidade, a gente tem discernido cada vez mais essa necessidade de trabalhar o local e, ao mesmo tempo, pensar o todo da igreja, né? E com relação ao local agora, essa pandemia pegou todo mundo com as calças na mão, né? Deus não poupou a igreja dele, e eu creio que a propósito nisso é até para a gente repensar os nossos processos, né? Se tudo que a gente está fazendo não ficou caro demais, né? No sentido de não sustentável. Eu não sou contra a igreja ter estrutura, eu acho que o pensamento underground não é esse. O pensamento underground é a gente pensar sempre em fazer com que tudo seja sustentável e justificado, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer um evento de R$1 milhão, mas tem que valer 10 milhões. A gente tem o prazer de fazer o dinheiro render, das pessoas olharem e falar assim, ficou barato demais, né? Eu pagaria mais para usufruir disso. E aí, nesse período de pandemia, nós como uma igreja estruturada, pagando um aluguel tranquilo, sem passar apuro financeiro, mas começou a dar uma dor no coração de pagar aluguel de um prédio fechado. As igrejas que têm prédio próprio sofrem menos com isso, né? Só que também é difícil, né? Porque aí as igrejas que têm prédio próprio, onde que ela sofre? Às vezes é no sustento do missionário, às vezes é no sustento do obreiro, né? Então, tá vendo? Cada ministério vai ter aí vantagens e desvantagens pelo modelo que adota. E nenhum modelo está certo ou errado. Eu creio que essa pluralidade é até de Deus mesmo, né? Mas aí o que aconteceu foi que nós ficamos com uma dor no coração de pensar, nós estamos pagando aluguel de um prédio que não está usando. E a gente resolveu cortar a própria carne. Então nós entregamos o prédio aí, já tem 2 meses, né? E revertemos a arrecadação para ação social, cesta básica, cobertor, mandamos dinheiro para alguns ministérios que trabalham com população de rua. Tudo aquilo que a gente queria fazer e já tem gente fazendo e fazendo bem, a gente liga para os caras e fala, e aí, mano, tá precisando de uma ajuda aí? Vamos mandar uma oferta. E estamos mandando. E a resposta da igreja está sendo fenomenal. A arrecadação se sustentou, ela até subiu um pouco, cara. Então a gente vê assim que a galera olha e fala assim, nossa, é gostoso fazer parte disso. É óbvio que nós vamos alugar outro prédio mais para frente, né? Estamos só esperando passar essas restrições mais fortes, porque aqui em Uberlândia ainda está restrito reunir grupo de risco, criança e idoso. E no nosso entendimento, enquanto não puder reunir as crianças e os idosos, fica muito complicado a gente voltar aos cultos, né? Eu entendo que cada cidade tem um posicionamento diferente, mas, cara, se meu filho não pode ir, fica difícil eu estar lá, né? Porque a igreja é um ambiente muito para a família, né? Então a gente vai esperar isso, né? Outras igrejas, até do Sal da Terra mesmo, já estão aí voltando, cheio de restrição, fazendo culto drive-in, fazendo tudo que você imaginar, né? A gente vai esperar. Eu acho que lá para outubro, talvez um pouquinho mais, a gente aluga outro prédio e retoma as atividades. Mas por enquanto, eu creio que as pessoas estão atendidas, todo mundo está sentindo saudade do presencial, óbvio. Eu falo pra galera, eu não tenho saudade do culto, eu tenho saudade dos irmãos, é diferente. Porque culto é consciência, né? Agora, a relação é... Por exemplo, eu tenho acendido a churrasqueira todo final de semana aqui. Só que só vem o Rafa e às vezes o Fernando, que são as pessoas que estão frequentando a minha casa, até porque a gente já faz o culto no domingo, né? Agora, a minha família nunca mais veio aqui, eu nunca mais fui lá. E a gente não trouxe outras pessoas, fora esse pequeno círculo de pessoas que já fazem parte aqui, né? Então, é por precaução, pensando, por exemplo, na sua mãe, pensando, por exemplo, na minha mãe, no meu pai, que são todos grupos de risco, né? Então, a gente tem que preservar a saúde dessas pessoas. A nossa a gente até nem está tão preocupado, mas desse sim. Então, acaba que eu tenho saudade de trazer os irmãos para fazer um churrascão, fazer festa junina, cara. Pensa, eu tenho 41 anos de idade, é a primeira vez na vida que não tem festa junina, nem de crente, né? Nem festa junina evangélica, que geralmente é meio chata, mas já seria alguma coisa, né? Tomar um crentão. Crentão. Então, irmão, a minha mãe, ela é membro do manifesto online, vamos dizer assim, há muito tempo, antes de pandemia, antes de tudo, né? Mas, Gustavo, nós discernimos outra coisa aqui no processo, cara. A gente
filmava o culto e colocava online. E aí agora nós estamos fazendo essa parada que inclusive é feita aqui, né? Aqui é um pano preto, atrás tem um branco. A gente faz tudo aqui. E a gente está transmitindo aqui ao vivo. Aí pessoas como a sua mãe e a questão de vir conversar no chat e outras pessoas de outras cidades, de outros lugares, nós chegamos na conclusão de que nós vamos voltar ao presencial, mas nós não vamos parar o online. Porque a gente entendeu que parece que Deus nos empurrou a ficar sensível a uma realidade que é muito interessante, cara. Então, o que nós estamos fazendo online, nós vamos continuar. O presencial, nós vamos voltar a fazer o presencial. Vai ser 2 esforços mesmo. Vai ser mais culto para fazer. Mas a gente entende que talvez era isso que Deus estava querendo chamar a nossa atenção. Né? Da gente ficar mais sensível, da gente ser mais intencional. Eu acho que muita gente que está fazendo lives extraordinárias, juntando multidões, aí, fazendo superproduções, tá doido para voltar ao culto presencial e que se dane esse esforço online. E eu acho que a igreja anda para frente. Quando a perseguição sobre a igreja primitiva cessou, pelo fato do Império Romano ter adotado a fé, né? A igreja não fez uma volta para a Judéia. É para frente, é sempre para frente. Então eu acho que nós precisamos também discernir isso. Como que nós vamos retomar o melhor do que nós éramos, mas também discernir qual é esse melhor daquilo que nós tivemos que aprender durante esse período. Maravilha. Ari, são 18 anos que o Manifesto vai fazer agora em agosto? 18 anos. Maior idade já? Rapaz, nós ficamos velhos já nesse processo, né, cara? Pois é, eu estou falando com vocês aqui, com você, né, e com a galera que está assistindo. Eu fico confuso, porque eu falo com quem não é do Manifesto, mas é do Manifesto, como alguém que não está, mas sempre esteve, né? Então, nós passamos por muita coisa. Eu me dou o direito de falar, nós passamos, né? Até hoje, o nosso contato é muito intenso. Eu só não estou aí em Uberlândia, mas eu faço parte, né? Eu estou aqui, eu fui enviado, né? O Manifesto me envia para Batista. Então, eu estou na Batista, mas não deixei de estar no Manifesto. E é muito, muito legal ver todo o processo, começando lá em 1996, que a gente conheceu lá no estádio. Todo esse processo de rua, de praça, de show, de banda, de missões, de trabalhos evangelísticos. Nós temos histórias aí de evangelismo na avenida, lá na Rondão Pacheco, na frente da faculdade, o trabalho com a escola, né? Agora o trabalho com as famílias, trabalho com criança, que nós tivemos que aprender, né? Nós nunca imaginaríamos tudo a gente teve que aprender, né? Tudo. E agora, 18 anos depois, a gente olha para trás e vê o que Deus fez, só nos resta não ter medo do que vem pela frente, que tem no futuro, porque até aqui Deus fez muita coisa na nossa vida, através da nossa vida, e o Manifesto está aí, né, cara? É incrível como uma igreja pequena, e o Manifesto é pequeno, mas a gente costuma dizer, é pequeno porque ela envia muita gente, né? O Daniel está em Bauru, tem gente espalhada por todos os cantos, mas quanta coisa relevante nós fizemos e continuamos fazendo, né, Ari? Eu acho também que a gente nunca alcançou uma proporção numérica, né, nos padrões do que os pastores consideram de sucesso, também por uma questão de ter uma pregação afiada, né? Então a gente sempre fez a porta estreita mesmo, né? Eu entendo que tem muita gente que defende assim, não, a gente tem que alargar a porta. Quanto mais gente trouxer, melhor. Eu acho que é um posicionamento. E, de certo modo, a natureza da pregação, o nível de confronto que nós trabalhamos, fez com que talvez a gente não seja, de fato, uma comunidade de massa,
mas até a questão do financeiro, do posicionamento das pessoas diante desse momento de pandemia, eu acho que isso traduz um engajamento, né? Traduz um certo entendimento. Então eu diria, nós temos 100 e poucas pessoas hoje, beleza, mas é gente que, primeiro, a gente sabe quem é, né? As pessoas têm nome, as pessoas não são apenas uma estatística. Outra coisa, a gente sabe que pode telefonar e para quem pode telefonar e sabe que pode contar, né? A gente não precisa ter pudor para falar de situações complicadas com essas pessoas que Deus tem dado o privilégio da gente trabalhar. Então eu creio que esse engajamento não foi um plano, é óbvio que a gente queria ter 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, né? Mas foi o lugar onde Deus nos conduziu e o jeito que a gente foi aprendendo a trabalhar. Agora hoje o nosso medo às vezes é até esse, né? Porque crescer tem muita fórmula aí, né? E não tem nada de errado em crescer, eu acho que é até natural, mas a gente tem medo de às vezes abraçar um crescimento a qualquer custo e a gente perder essa essência, que eu creio que é a grande vocação do ministério que Deus nos deu, né? Eu acho que a essência agora do manifesto sempre foi, é que a gente não acostuma, né? É sempre aceitar o novo que Deus coloca diante de nós. E o amanhã Deus tem reservado as suas surpresas e a gente apenas é submisso, a gente é obediente, né? Ô Ari, então vamos encerrar a conversa aqui. Nós poderíamos falar de muitas coisas, falar mais das viagens do Sky Metal, falar do Tribal Generation, que dá, sei lá, 2 horas de conversa, falar da Bíblia Freestyle. Não, nós temos conversa aqui, então vamos deixar para outras oportunidades, vai dar outros vídeos. Eu queria te agradecer, Ari, pela conversa, por relembrar tanta coisa boa, né? E ser grato a Deus aí pela nossa amizade, pela história, né? Nós somos amigos há tanto tempo, né? Não nesses 18 anos do manifesto, mas sei lá, eu acho que uns 25 anos já, não sei, tem que fazer a conta aí, né? Por aí, né? 24 para 25 anos está fazendo 96, já. É né? isso aí. Nós passamos por muita coisa junto e depois nós vamos contar mais histórias aí, que o objetivo desse quadro aqui é a gente contar história, né? Então, tamo obrigado. Junto, irmão. Aí vamos combinar, na medida em que a sua sequência de contar as histórias for acontecendo, conte comigo sempre aí. Não, tamo junto. Deus abençoe, mano. Manda um abraço para todo mundo aí. E é nóis, cara. Valeu, um abraço para todos aí também. Hoje o dia amanheceu saudoso. O manifesto chegou à maioridade. São 18 anos de vivência em comunidade, onde em cada ano vivido até aqui nos esforçamos para cumprir aquilo que o Senhor havia nos comissionado. Éramos muito jovens quando tudo começou. Não vislumbrávamos toda a caminhada que estava por vir e, se soubéssemos, não sei se teríamos todo esse ânimo que temos hoje. Passamos por muitas estações, mas saber que não estávamos sozinhos no processo, que necessitávamos uns dos outros, nos ajudou a permanecer firmes em nossa jornada. Confrontos diários, amizade sincera, amor a Deus, sempre foram presentes. E isso fez e faz a diferença em nossa jornada. Louvamos a Deus por todo esse tempo e que venham mais anos para celebrarmos juntos no Senhor aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós. 18 anos. O dolor é a morte.